Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar exatamente desse cenário internacional. Eu estou aqui com o Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e também da FGV. Professor Vinícius, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando de Trump, não é? Da formação da equipe dele. A equipe principal já está toda indicada. Reforçou aquela ideia de que Trump será Trump, talvez com mais intensidade do que no mandato anterior. Ele escolheu aliados e pessoas que defendem causas deles. É anticlima, antivacina, está lá, que defende a deportação em massa. Então, aquela estrutura básica. Traz preocupações pela taxação que nós conferimos há pouco, por inclusive Canadá e México, que tem um acordo entre os países, mas, por outro lado, se aposta muito, e o mercado lá andou tendo um comportamento favorável pela liberação da economia, desregulamentação, estímulo ao empreendedorismo, então seria esse lado. E só mais uma ressalva, a indicação do futuro secretário do Tesouro, Scott Bessent, que veio de Wall Street, ele é considerado meio conservador fiscal, pelo menos tirou o temor, né, de uma piora das contas públicas. Como é que você vê a sinalização dada agora por Trump, que a gente espera, porque ele tem implicações geopolíticas, né? Exato, Denise. Nós podemos esperar o Trump provocando um choque na governança global, em função de ele ser, sim, protecionista em relação ao comércio exterior, ele é contra soluções multilaterais, então todo o processo em que o multilateralismo já está sendo deixado de lado há tempos pelos Estados Unidos vai ali se incrementar, mas domesticamente, como você falou, haverá ali mudanças significativas no sentido de liberalizar a economia, redução de impostos, mas muito provavelmente redução também de gastos. Não é à toa que ele vai criar, o Trump, o Departamento de Eficiência Governamental a ser comandado por Elon Musk. Então a ideia, assim, ser um conservador fiscal, mas ao mesmo tempo cortando gastos, sobretudo, pelo que Musk já sugeriu em sua rede social, X, ter ali controle de gastos, sobretudo sociais. Exatamente, essa é uma preocupação, porque tem um sistema de saúde nos Estados Unidos, já é muito precário, já foi alvo também de tentativas de corte por parte dele. Educação, ele já planeja cortes, então seriam em áreas sociais mesmo, em relação a custos para a população. Agora, nessa questão da taxação, há uma preocupação com relação a reflexos inflacionários, porque é o consumidor americano que vai pagar mais caro, as empresas americanas, Canadá e México vão sofrer as consequências, e ele colocou não uma questão apenas de concorrência comercial, protecionismo, ele quer mudanças na política de imigração desses dois países, né, que fazem fronteira com os Estados Unidos, e a China ele colocou 10% além de qualquer outra tarifa, então pode ser muito maior. Isso vinga? Pode haver entendimento? Acho que o Trump ele vai primeiro lançar isso ali entre as medidas que ele promete para o primeiro dia do mandato, lembrando que ele sempre falou, vou ser um ditador no primeiro dia, ou seja, ele vai ali emitir decretos. Está no poder do presidente americano fazer justamente decretos que aumentem tarifas, ainda que temporariamente. A tendência, como nós já vimos por parte da presidência do México, é haver ali algum entendimento. A presidente Claudia Sheinbaum já falou que vai ali tentar monitorar melhor a fronteira. A mesma coisa o Canadá, embora o Canadá tenha uma pauta de exportações mais diversificada e, portanto, o impacto no Canadá tende a ser menor. Em relação à China, eu vejo o Trump muito mais inflexível, porque a China é o grande inimigo americano. Precisamos nos lembrar daquele projeto 2025, ultraconservador, que não apenas tem provisões ali em relação à política interna americana, mas também vê a China como um inimigo a ser combatido. Então podemos esperar Trump muito inflexível no relacionamento com Xi Jinping. Em algumas áreas está em concorrência, inclusive com Elon Musk, a questão de carros e outras áreas em que ele atua, que ele vai ser secretário do governo, vai ter uma área importante, concorrendo com a China. Agora, na questão geopolítica, nós tivemos hoje uma boa notícia, que Israel, o Gabinete de Segurança teria aprovado cessar-fogo contra o Hezbollah, seguidas determinadas condições. É um conselho formado por Estados Unidos, França e Israel, monitoraria o limite aí dos países para que o Hezbollah saia do sul do Líbano. O Líbano não está concordando muito com essa ideia do Conselho, porque ele nunca entrou em guerra
contra Israel, né, o Hezbollah que está instalado lá. E o cessar-fogo seria apenas 60 dias. Na sua opinião, isso é um avanço em termos de negociações para Israel? É um avanço para Israel, que já tem ali outra frente de batalha, como todos sabemos. O foco ali no sul, né, em Gaza, ainda ali operações contra o Hamas e contra a população que está naquele território. Então, para Israel, você tem um alívio, principalmente nas pressões externas, mas eu diria sobretudo nas pressões domésticas contra o governo Netanyahu, já que muitos, sim, são favoráveis ao direito de defesa de Israel, mas contra essas ações do governo, que até agora, é importante dizer, não trouxe de volta os reféns que estão aí há mais de um ano nas mãos do Hamas. Para Israel, porém, garantir segurança ao norte é essencial para que as suas ações possam se voltar, talvez com mais força, contra o Hamas. Mas isso é importante ressaltar, não implica numa derrota do Hezbollah. Pelo contrário, como a mídia internacional vem noticiando desde que houve o anúncio desse cessar-fogo, pode ser algo estratégico para que o Hezbollah se recomponha ao longo do tempo. Mas no curto prazo, claramente o grande vencedor é o governo Netanyahu. Agora, antes de falarmos de Ucrânia, rapidamente para fechar essa questão do Oriente Médio, Israel comemorou a vitória de Trump, ele tem uma proximidade maior com Netanyahu e tem a situação de Gaza. E no outro mandato, Trump chegou a defender a ideia de 2 estados, a Cisjordânia cedendo parte do território para Israel e teria que Hamas sair do poder em Gaza para ver uma interligação. Exato, que os palestinos tivessem espaço. Hoje haveria condições de Trump tentar propor esse tipo de saída? Pelo que aconteceu no último ano, vejo com poucas chances, para não dizer chances nulas, que o Hamas ele aceite qualquer negociação nesse sentido. Para o Hamas será muito mais importante tentar se recompor ainda aqui no exílio do que aceitar qualquer acordo em que claramente Trump e Israel acabem por triunfar sobre as forças do Hamas. Bom, em relação à Ucrânia, a Rússia fez uma ofensiva muito forte nos últimos dias, já detém 18% do território da Ucrânia. Trump tem uma certa proximidade com Putin, mas aí entra outra questão a China também estaria apoiando a Rússia em relação a essa guerra e Coreia do Norte. Nesse caso, como é que fica esse jogo de forças pós-eleição de Trump? Trump ele prometeu que vai acabar com a guerra em apenas um dia, um telefonema. Sabemos que isso é pouco provável que ocorra, porque Putin, sem dúvida, quer ali uma saída, ele também ali tem muitas baixas, mas sobretudo é importante notar que a Ucrânia hoje, pesquisas de opinião pública, uma pesquisa feita pela Gallup, aponta que pela primeira vez desde o começo da guerra, mais da metade da população prefere ali 52% uma paz negociada do que uma vitória, combater até o fim, porque já estão exaustos, né? E o Trump já deu sinais de que não quer e vai tentar ali coibir qualquer ajuda militar que os Estados Unidos, eventualmente, mesmo que o Congresso queira, ele vai proibir, vai tentar coibir o fornecimento de armas. Então, o estímulo a uma saída negociada é bastante forte nesse momento. O que eles querem fazer, tanto um lado quanto o outro, Ucrânia e Rússia, é conquistar o máximo de território. A Ucrânia, no caso, defender-se, evitar perdas maiores, e a Rússia procurando avançar. Mas a Rússia está avançando exatamente nesse sentido em várias frentes, Exato. Inclusive com bombardeios em Kiev e áreas de infraestrutura. Exatamente. Então é o momento para tentar colocar o inimigo numa posição para que haja ali cessões as mais amplas possíveis na visão de Vladimir Putin. Já a China, eu vejo claramente a China não tendo interesse numa continuidade da guerra. Para a China é interessante, sem dúvida, que a Europa esteja mais fraca, mas não que a guerra se avance, seja avançada, no ponto de termos aí um potencial confronto aberto entre OTAN e Rússia. A China, sem dúvida, está mais voltada para o seu mercado interno, porém, para a China seria desastroso uma guerra mundial, ainda que ela não tivesse um envolvimento imediato. A preocupação maior é exatamente a Europa pelos limites de avanço da Rússia, porque aí ele vai se aproximando mais dos países da OTAN. O grande temor da Europa, Denise, é o seguinte: que Putin conquiste territórios, Trump eventualmente chancele a conquista desses territórios, mas a grande pergunta é:
Putin vai parar por ali, ele não vai querer territórios que já pertenceram ao Império Russo, sobretudo a Polônia, tanto que a Polônia é o país mais preocupado com o avanço russo. Para não citar também ali o fato de Suécia e Finlândia, que eram historicamente neutros, terem aderido à OTAN. Então, o risco de uma guerra envolvendo a Europa como um todo não pode ser descartado, ainda que um acordo mediado por Trump venha a surtir efeito. Perfeito, eu agradeço muito a presença do Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e também da FGV. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.